Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 13. Se você encontrou, por favor, diga amém. O versículo 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Capítulo 14, por gentileza, que é a continuação do que Jesus ensina no 13. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. O Evangelho segundo escreveu João é o Evangelho que se dedica, ou o registro do Evangelho de João é o registro que se dedica a nos apresentar a divindade de Cristo. Se você não tiver uma teologia bíblica em mente, ou seja, se você não conhece as Escrituras a partir do Antigo Testamento, ou não tem familiaridade com as cartas dos apóstolos que tratam sobre o poderio, a eternidade e os atributos divinos de Jesus, ao chegar no Evangelho segundo escreveu João, você pode se assustar, porque Mateus, Marcos, Lucas se preocupam com a humanidade de Jesus, com a sua genealogia, com profecias com respeito ao seu ministério messiânico. Mas aqueles que vão se acostumando com as apresentações dos outros registros a respeito da pessoa de Jesus, quando chegam no Evangelho segundo escreveu João, é possível que se assustem, é possível que o estranhem, porque João mostra que Cristo é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele sempre existiu como Deus. Ele desceu entre nós em amor. Ele encarnou, assumiu a nossa natureza humana para, como um humano, dependendo do Espírito do Pai, vencer todas as lutas que nós também enfrentamos. Jesus, no Evangelho segundo escreveu João, é onde nos deixou seus maiores e mais profundos sermões. O motivo, o propósito deste Evangelho está na sua conclusão. João diz que ele registrou o que registrou para que os homens creiam que Jesus é o Filho de Deus e que apenas crendo quem Jesus é, os homens obtêm a vida eterna. É imprescindível que nós nos submetamos aos textos do Evangelho segundo escreveu João, principalmente nessa geração em que vivemos. Hoje à tarde eu fiz uma live apologética com o pastor Átila Ribeiro sobre uma das heresias dos Testemunhas de Jeová, onde eles se esforçam para afirmar que Jesus é um Deus menor, que Jesus não é o mesmo em essência com o Pai. E a partir do Evangelho segundo escreveu João, nós conseguimos mostrar aos que estavam presentes: sim, Jesus é Deus. Jesus não era um homem entre os homens falando de um Deus. Jesus era Deus homem entre os homens falando de si mesmo, porque ele sempre esteve ligado ao Pai. A encarnação de Jesus é um mistério. Paulo chama a encarnação de mistério. A encarnação de Jesus também é exemplo de humildade. Filipenses 2, a partir do versículo 7, Paulo diz que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus,
mas humilhou a si mesmo e assumiu a forma de servo. E assumindo a forma de servo, torna-se semelhante aos homens e é obediente até a morte e morte de cruz. Se os irmãos lembrarem de Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, o diabo diz: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E Jesus responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A tentação do diabo em Mateus 4 é para que Jesus prove sua divindade. E provar sua divindade não era difícil para Jesus, pois é o que ele é e sempre foi em essência. Então o diabo diz: prove que tu és Deus. E Jesus responde: nem só de pão vive o homem. O que Jesus estava dizendo é: não vou te encarar como divino, vou te encarar como verdadeiramente homem que depende da palavra de Deus. Jesus encarnou e o humano dependente da palavra do Pai venceu Satanás no deserto, ensinando-nos que é possível você ser humano e, dependendo da graça, você também vencerá o mundo, o pecado e o diabo. Algumas pessoas pensam que é preciso se angelicalizar. Algumas pessoas querem se comportar como hiper espirituais, super crentes de Jesus. Eles aparentam não sofrer, aparentam não errar, aparentam não passar provações, e quando eles vão no monte orar, eles nem descem falando português. Se alguém pergunta que oração, o varão se empolga e diz: são 11 remeneveia. Não consegue falar a linguagem de quem está diante dele. Super espirituais. Pregadores, eu já fui tentado a falar certo tipo de coisas, como desceu um e-mail aqui, desceu um fax do céu. Olha, eu estou recebendo algo aqui que ninguém nunca viu. Vou falar para vocês o que ninguém nunca falou. Isso para gerar no público algum tipo de comoção e diz: opa, esse aí é diferentão, esse aí é o bichão mesmo. Já viu gente que no momento de suas ministrações querem mandar em Jesus: Jesus, eu vou contar até 3, e no 3 o Senhor manda a bola de fogo, hein? 1, agora não, Jesus. 2, agora não, Jesus. 3, vai, Jesus! O cabra tá mandando em Jesus. Sim, o púlpito, disse um pastor, é um lugar de muitas emoções, e as nossas emoções às vezes nos enganam. Queremos super espiritualizar aquilo que poderíamos simplesmente demonstrar aos outros que somos simplesmente dependentes de Deus. Se não fosse a graça, o que seria de nós? Ah, irmão, não queiramos nos comportar como anjos nessa terra. Se o próprio Deus encarnou e se tornou homem como a gente, por que a gente quer se angelicalizar? Quanto mais dependentes, quanto mais humanos, quanto mais reconhecendo nossa dependência, mais a graça de Deus se manifestará em nós e através de nós. Sendo esse o propósito de João, mostrar a divindade que se humilhou entre nós, chegamos no capítulo de número 13, onde baseia-se o tema essência. A essência de Jesus é divina. Ele se fez homem, mas após ter cumprido sua missão, encarnado, não é a mentira do espiritismo reencarnado, é encarnado. Hebreus 10, 5: corpo me preparastes, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Aquele que foi sempre espírito, um com o Pai, assume um corpo humano.
tendo ele cumprido sua missão, como diz o capítulo 12, que ele havia glorificado o Pai e haveria ainda de glorificar através da crucificação. E na oração sacerdotal, no capítulo 17, ele diz que a glória que ele tinha antes com o Pai lhe seria devolvida pós sacrifício da cruz. Ou seja, tendo cumprido o propósito de glorificar o Pai como homem, tendo cumprido o propósito de glorificar o Pai encarnado entre nós, João nos dá um vislumbre da essência de Jesus, do interior de Jesus, no capítulo 13. Se não, vejamos, um pouco antes da festa da Páscoa, lembrando que já começaram as preparações para a comemoração da Páscoa, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de deixar este mundo, Jesus está partindo de uma origem. Essa origem é este mundo. Sabendo Jesus que deixaria este mundo, este sabendo significa que ele está no controle de uma situação que passa por negação de Pedro, traição de Judas, abandono dos discípulos, prisão no Getsemane, interrogatório religioso, tribunal dos homens religiosos e de Pilatos. Sabendo Jesus que deixaria esse mundo, crucificação. Sabendo Jesus que deixaria esse mundo, sepultamento. Sabendo Jesus que deixaria esse mundo, ressurreição. Sabendo Jesus que deixaria esse mundo, Atos 1 e Lucas 24, ascensão. Sabendo Jesus que deixaria esse mundo, nesse conjunto de fatores que eu acabei de falar para vocês, sabendo de tudo isso, tendo tudo isso em mente, sabendo que deixaria esse mundo, tem algo a deixar, tem algo a abandonar, tem algo a renunciar. Segundo ponto, e que iria para o Pai. Jesus não tem em mente apenas um lugar que ele deixará. Jesus tem em mente o Pai que o receberá. Jesus não está pensando apenas na negação de Pedro, coisa do mundo. Jesus não está pensando apenas na traição de Judas, coisa do mundo. Jesus não está pensando apenas no jogo político de Pilatos e os sacerdotes, coisa do mundo. Jesus não está pensando, sabendo apenas das traições humanas que são coisas do mundo. Jesus não está pensando apenas na zombaria dos soldados, que é coisa deste mundo. Jesus não está pensando apenas na crucificação e na morte do corpo, que é coisa do mundo caído, e ele assumiu esse corpo com todas as dificuldades que nosso corpo também tem nesse mundo caído. Ele não está pensando apenas nisso, ele está sabendo, ele está pensando desse mundo que ele vai deixar, mas ao mesmo tempo ele equilibra na sua mente o Pai que vai recebê-lo. Ele ao mesmo tempo diz: estou deixando quem me odeia e vou ser abraçado por quem me ama. Foi o que ele disse em João capítulo 5: o Pai me ama. Jesus tem em mente o Salmo 24, pós-ressurreição e ascensão, o cântico do Salmo 24, os anjos que o acompanham na entrada e os anjos que o esperam do lado de dentro, sem ainda conhecê-lo com aquele corpo que foi encarnado, ressuscitado e agora glorificado, porque anjos não são oniscientes e há milhares e milhares de anjos. Uma porção de anjos serviu Jesus na terra, mas uma outra porção muito maior de anjos
anjos estão do lado de dentro do céu de glória. E então os anjos que o acompanham após a ressurreição e ascensão bradam aos anjos de dentro: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E os anjos de dentro perguntando: quem é esse Rei da Glória? E os que acompanham Jesus respondem: o Senhor poderoso na batalha, o Senhor que venceu o mundo, que venceu o diabo, que venceu a morte, que venceu a batalha contra o pecado. Ele é o Rei da Glória. Jesus está com tudo isso em mente. Jesus está vendo o Pai, em Hebreus capítulo 1, dizer aos anjos: se prostrem e adorem, porque esse é o meu filho, gerado em mim mesmo desde a eternidade. Só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de adoração. Irmão, o texto está dizendo: sabendo que deixaria esse mundo e iria para o Pai. Bora lá? Sabendo que deixaria esse mundo e iria para o Pai. Ou seja, Jesus tem em sua mente o equilíbrio, sair de um ponto para outro ponto. Jesus tem uma sabedoria equilibrada, um conhecimento de fatos completos, sair daqui para o lado de cá. Mas eu até estou aqui equiparando os lados, então deixa eu ilustrar de um lado melhor, e só quem está ligado vai glorificar. Jesus tem um pensamento equilibrado, saindo daqui para ser recebido cá. Aleluia. Jesus sabe que Ele vai deixar o mundo de baixo para ser recebido pelo Criador em cima. Talvez você ainda não esteja entendendo. Você estará preparada e estará preparado para enfrentar o ódio desse mundo, as dificuldades desse mundo, as intempéries desse mundo, se você saber de onde está pronto para sair e para onde você irá. Todo crente precisa ter ponto de partida. E a respeito de Cristo, jamais eu uso o mundo como origem, porque o mundo não originou Jesus e nem a igreja. Jesus veio do Pai, por isso Ele está voltando para o Pai. E a igreja nasceu de Cristo, e quando ela deixa esse mundo, ela está indo para Cristo. É como se entendêssemos a linguagem de Paulo: porque dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. Então é assim com Jesus e é assim com a igreja. Ela veio do Pai, é sustentada pelo Pai e vai para o Pai. Aleluia! Jesus, Ele veio do Pai, viveu em comunhão com o Pai e voltou para o Pai. Então o mundo não é a origem de Jesus, mas se tornou um ponto de partida, porque Ele veio, aqui viveu, daqui Ele voltou. Então o mundo é um ponto de partida. Seremos imitadores, compartilharemos da essência de Cristo, se estivermos em mente o ponto de partida e o nosso destino. Para que ou para onde ou para quem sairemos desse mundo? Tendo dito isto, sabendo disso, estando no controle dessa situação, Ele amou os seus que estavam no mundo. Presta atenção, por favor. Jesus, sabendo que vai deixar o mundo e vai para o Pai, Ele amou os seus que estão, que vão continuar, que vão permanecer no mundo. Isso é o que consola os discípulos. Ele vai deixar o mundo,
Mas os que não podem deixar o mundo como ele no tempo dele, são consolados porque receberam o amor dele. Isso conecta a saída de Jesus com a permanência da igreja. Em que sentido? Jesus esteve nesse mundo e sustentado pelo amor do Pai. Agora ele volta para o Pai, e aqueles que ainda não foram para o Pai vão continuar aqui embaixo, sustentados pelo amor do Filho. É como se João estivesse dizendo: leitores do século 21, aquele que foi, deixou o amor para sustentar os que ficaram. Então eu quero que você entenda que enquanto eu pregar agora eu vou entrar no esboço, quero cumprir o tempo que me foi determinado. Eu estava na introdução para você entender e se conectar com o texto. Amou os seus que estavam no mundo. Deixa eu ver se você está conectado. Jesus já deixou o mundo e voltou para o Pai, sim ou não? E nós estamos no mundo ainda ou já fomos para o Pai? Estamos no mundo ainda. Então João está escrevendo para nós. Eu falei do Cristo que foi, e o que isso tem a ver com aqueles que ainda não foram? Eu falei e João falou do Cristo que foi. O que isso tem a ver com aqueles que ainda não foram? Vamos lá. Primeiro, anota: o mundo que ele deixaria é o mundo no qual estamos. O mundo que ele deixou, João 13:1, é o mundo em que ainda estamos. Nós quem? Os discípulos dele. Nós somos a herança dos apóstolos. Nós somos e fomos doutrinariamente, eclesiasticamente baseados na doutrina dos apóstolos. Nós, os discípulos, a igreja de Jesus, cujos membros foram os primeiros discípulos, estamos no mesmo mundo que Jesus deixou. E aí, pastor? E aí é que Paulo disse a Timóteo, e Jesus disse em Mateus 24, que a condição no mundo, porque a depravação nesse mundo não é questão de situação, é questão de condição. Jesus em Mateus 24 e Paulo a Timóteo disseram que a condição desse mundo, a cada século para frente, pioraria. O mundo que Jesus deixou é o mesmo em que estamos, sim, mas Jesus disse que pioraria. E Paulo também disse que nos últimos tempos pioraria. E agora, pastor? Então o mundo não é o mesmo. Não é questão de não ser o mesmo. A mesma oposição que havia a Cristo ainda há. Só que agora a oposição é apontada contra o corpo de Cristo. As heresias que se erguiam no tempo de Cristo e dos apóstolos, elas vão se renovando e agora estão se erguendo com maior evidência. Por quê? Em Mateus 4 a serpente falou no deserto. Em Gênesis 3 a serpente falou no jardim. Hoje ela está falando no TikTok, no canal do YouTube, no Facebook. Gente que não sabe o que é escola dominical, quer ser seu mestre lá no canal do YouTube. Gente que não sabe o que é o cânon sagrado, quer falar da palavra de Deus. Gente que nem faz parte da igreja, quer se assumir com síndrome messiânica no canal do YouTube para falar mal de igreja e de pastor. E o que eu acho incrível, e isso já me estressa, é que tem jovem e adolescente, net crente, que respeita mais o youtubobo, que nunca serviu ceia para ele nem para ela, nunca deu um conselho para o pai dele nem para o pai dela.
Nunca orou pela vozinha dele, pelo avô dela, mas eles têm o like, eles têm o coraçãozinho e a mãozinha, eles têm o compartilhamento e a mensagem do seu pastor, que cuidou do pai, cuidou da mãe, cuidou do ministério, lhe atraiu para o conhecimento teológico, às vezes é desprezado. Agora, o que eu quero falar a vocês é: o mundo que ele deixou é o mundo onde ficamos. Está aqui: amou os que estavam no mundo. E eu me pergunto e respondo, é pergunta retórica: será que esse mundo está mais forte? Eu posso dizer que ele está pior, mais podre, mais inimigo, mais odioso. Mais forte não, até porque mesmo se esse mundo estivesse mais forte, não seria ameaça para nós. Por quê? Porque a mesma Bíblia que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, a mesma Bíblia que diz que nos últimos tempos se aumentaria o ódio do coração dos homens, também diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias levantarei mais profetas e profetisas. Então, querido, a gente só pode dizer que o mundo está mais forte se nós estivermos mais fracos. E eu estou aqui para dizer a essa juventude e essa igreja: nananina não. O mundo pode estar mais forte, a igreja também estará a cada dia mais forte. Se o mundo vem preparado de lá para cá, a igreja também vai preparada daqui para lá. Jesus já nos avisou que as armas estariam disponibilizadas. Não é porque um caiu, não é porque alguém errou, não é porque uma igreja local faliu ou fechou, que a igreja está fraca. Se o mundo se equipa com a obra da carne, se o mundo se equipa com o pecado e com o diabo, a igreja se equipa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Alguém pode adorar o Deus que nos fortalece? Tudo posso naquele que me fortalece. O mundo que ele deixou é o mundo que nós estamos. Segundo lugar, ele deixou o mundo depois de vencê-lo. Foi ele que disse aos discípulos no sermão que ele começa a partir do capítulo 13: eu venci o mundo. Então João 13:1 está dizendo: já estava chegando a hora de Jesus deixar o mundo. E Jesus só deixou o mundo porque venceu o mundo. Querida de Deus, querido de Deus, quem não vence o mundo não é capaz de deixar o mundo. O que é ser vencido pelo mundo, pastor Eliseu? É você estar enraizada, é você estar enraizado nas concupiscências desse mundo. O que é concupiscência desse mundo? Que o próprio João, que escreveu a epístola, falou para nós. Concupiscências são desejos descontrolados. Qualquer moça, qualquer rapaz habitando num corpo humano possui desejos, são instintos que o próprio Criador colocou em nós. O instinto da multiplicação. Por isso a gente quer casar. O instinto da multiplicação. Por isso a gente quer comprar. O instinto da multiplicação. Por isso a gente quer crescer. O instinto de proteção. Ó, não venha não, se tu vier tu leva. É o instinto de proteção. Foge, corre, medo, se esconder. Instinto de proteção. Ele também colocou em nós o instinto de comunhão, o desejo de estar juntos, o desejo familiar, o desejo de congratular, instinto de comunhão. As pessoas buscando
comunhão com Deus em falsas religiões, estão buscando contato com as coisas espirituais em ambientes das trevas. O que é isso? O instinto de comunhão está no ser humano desde a sua essência. Lá em Gênesis 2, tudo Deus colocou no homem, só que antes do pecado era tudo controlado. Crescei, multiplicai, fazei frutificar, proteger o jardim, cuidar da família e ter comunhão com Deus. Escute-me, estava tudo isso dentro de Adão. Você vê tudo isso em Caim, depois do pecado. Instintos descontrolados. Ele tem o desejo de comunhão. Ele sai do jardim, se casa. Caim cresce e o homem agora se casa. Desejo de comunhão. Onde ele vai morar? No oriente do jardim do Éden. Ele tem saudade da comunhão lá de dentro, pelas histórias que seus pais contavam. Instinto de proteção. Ele diz a Deus: quem me encontrar vai me matar. Ou seja, ele estava com medo de ser assassinado. E Deus diz: não, vou colocar uma marca em ti, para que ninguém possa te matar. E o que ele constrói depois? Uma cidade, e habita nela. Instinto de proteção. Tudo isso está em nós. Só que quando o mundo me domina, eu tenho esses instintos descontrolados. E aí o jovem, o ser humano em si, não só os jovens, perdoe-me, o ser humano em si, com instinto descontrolado, vivem na prática do pecado, vive na prostituição, vive na prática do adultério, porque o instinto de multiplicação está descontrolado, o instinto de comunhão está descontrolado, busca Jesus em lugares errados, instintos de aquisição, fazendo compras ou se aliando a pessoas que parecem estar crescendo na vida de modo fácil, dinheiro fácil, riqueza fácil, mentindo, roubando, enganando. Isso é coisa desse mundo. Desejos descontrolados. Esse mundo é um sistema que se opõe às coisas de Deus. Jesus deixou o mundo depois de vencê-lo. Como é que eu venço então, pastor, esse sistema mundano que me puxa para baixo? Olhando para Jesus. Ele inicia seu ministério jejuando. Ele inicia seu ministério, eu repito, jejuando. Tem gente que inventa jejum para tudo, menos para crescer na comunhão com Deus, menos para ficar a sós com Deus. E o jejum, primariamente, o jejum em seu propósito original é matar a carne, é controlar os instintos, é dizer para o meu eu: não é a minha vontade, é a vontade dele, não sou eu que me governo, é a palavra que me governa. O jejum nos humilha, o jejum nos coloca para baixo, o jejum mostra para nós que nós não mandamos em nada, que ele é o soberano. O jejum mostra para nós que é melhor ser fiel do que ser feliz, porque para ser fiel haverá momentos que você vai ter que abrir mão da felicidade. Olhe para Jesus, como ele venceu o mundo: orando. Lucas diz que havia uma grande multidão esperando ouvir Jesus pregar, e ele se retirou para orar. Antes de perguntar aos discípulos o que diziam dele, ele foi orar. Para escolher os discípulos como apóstolos, ele orou a
a noite inteira. No dia que foi batizado, ele foi batizado debaixo de oração. Jesus até na cruz orou: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Jesus em João 17 orou pela futura igreja que ainda o conheceria. E sabe o que é que Jesus está fazendo agora à direita do Pai? Intercedendo por nós. Irmão, o modo de vencer esse mundo é orando. Filho, filha, filho de Deus, moça de Deus, você não vai vencer mágoas vendo videozinho engraçado do TikTok. Você não vai vencer depressão vendo comediantes no YouTube. Filho, você não vai vencer a prática da masturbação e a pornografia ficando na internet até 4 horas da manhã. Quem deixa de orar vive no pecado, mas quem vive na oração deixa de pecar. Não tem outro caminho. Quer vencer esse mundo? Para deixar esse mundo, só através da oração. A oração é a única ponte que liga, que conecta a minha fraqueza ao poder de Deus. A oração é a única ponte que faz com que Jesus me tire do lamaçal, como disse o salmista no Salmo 40, e firme os meus pés na rocha. Eu tenho dito isso ultimamente, e alguns jovens têm testemunhado que essa palavra impactou o coração deles. Então eu gostaria que principalmente os jovens, por gentileza, por favor, dissesse a uma pessoa só do seu lado, olhe para ela e diga assim: um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. De joelho, irmão. Alguém está entendendo essa palavra aqui? Jesus, leva-nos de volta para a oração. Jesus, desperta-nos para falar contigo. Se for necessário Deus afastar certas pessoas da sua vida, que Ele afaste. Se for necessário geradores para você se lembrar da presença do Consolador, que Ele gere. Ele prefere te ferir do que te perder. Ele prefere você ferido do que perdido. Então volte a orar. Jesus deixou o mundo depois de vencê-lo, jejuando, orando. Terceiro lugar, Jesus deixou o mundo para ficar com o Pai. Deixa eu te fazer uma pergunta: quais são suas prioridades? Você já deixou o momento de futebol para ficar com o Pai? Você já deixou o namoro escandaloso para ficar com o Pai? Você já deixou aquele emprego que tinha que mentir para se dar bem, só para ficar com o Pai? Você já deixou a cama na madrugada só para colocar o joelho no chão e ficar com o Pai? Se você não exercita isso diariamente, dificilmente você vai ouvir o toque da trombeta para deixar o mundo e ficar com o Pai. Intimidade com o Pai não é de uma hora para outra. Quer intimidade com o Pai, tem que aprender a deixar esse mundo nas pequenas coisas. Lembra de Ló e a sua mulher com dificuldade para abandonar Sodoma? Lembra de Orfa, a nora de Noemi, com dificuldade para deixar Moabe? Lembra de Judas com dificuldade para deixar o amor ao dinheiro? Lembra de Alexandre o latoeiro abandonando Paulo, deixando sozinho? Tem muita gente assim. Qualquer luta, qualquer prova, qualquer dificuldade, larga Jesus. Está no culto, ama Jesus.
tá num show mundano, cervejinha na mão, aí a artista vai cantar uma música gospel, fecha o olhinho e diz que ama Jesus. Não larga uma lata de cerveja por causa de Jesus, vai deixar o mundo por causa do Pai. Não larga um namorico escandaloso por causa do Evangelho, vai abandonar o mundo por causa do Pai. Não vai. Intimidade é construção. Ora 10 minutos, no outro dia já quer orar 20 minutos, no outro dia quer orar 30 minutos, no outro dia quer orar 3 vezes, daqui a pouco quer passar a noite na presença do Pai. Pastor, mas quando eu quero orar de noite eu durmo. É melhor dormir na presença do Pai do que dormir fora dela. Ai, irmão, esse mundo é muito confortável. Temos que aprender a abrir mão dos confortos desse mundo. Porque eu vou repetir o que eu disse no início: para deixar o mundo e ficar com o Pai. Traição de Judas, estou olhando para o Pai. Negação de Pedro, estou olhando para o Pai. Soldado esbofeteando, estou olhando para o Pai. Pilatos te humilhando, estou olhando para o Pai. A cruz está chegando, estou olhando para o Pai. O túmulo está na frente, estou olhando para o Pai. Você vai deixar esse mundo se parar de olhar para Ele e olhar para o Pai. Pastor, eu tenho fraquezas, continua olhando para o Pai, Ele vai te fortalecer. Pastor, eu caí, olha para o Pai, Ele vai te levantar. Pastor, eu acho que é muito difícil. Ser crente é difícil, é cruz, é luta, é prova, mas está escrito: eu irei, mas vos enviarei o Consolador. Ele foi, mas o Espírito está aqui. Ele foi, mas deixou o Consolador. Levante a mão, por favor. Essa igreja eu já vi que ela ama a palavra. Fala comigo: eu sei que Consolador é aquele que me ajuda na dor. Eu sinto a presença do Senhor Jesus aqui. Ele deixou o mundo para ficar com o Pai, porque Ele sempre deixava as coisas dessa terra para ficar com o Pai em oração. E nós, o que estamos dispostos a renunciar para ficar com o Pai? Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 30, Deus falou a Moisés: Moisés, eu ouvi Israel dizendo que não queria me ouvir. Eu ouvi eles não querendo se aproximar de mim. Escute isso. Agora eu quero que cada um volte para a sua tenda. Quando Moisés vai se levantando para sair da nuvem e falar para o povo voltar para a tenda, Deus diz: você não sai daqui, fica aqui comigo. Por que ele disse isso a Moisés? Porque Moisés renunciou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha direito à sucessão ao trono, mas ele preferiu sofrer no deserto com o povo de Deus. Moisés, escute-me e veja se não há uma diferença entre muitos dentre nós e nessa geração que ama o mundo. Moisés foi criado comendo o melhor no Egito, sim ou não? Sim. Mas no deserto, quando faltava comida, o que é que o povo dizia? Queremos voltar para o Egito. Moisés não. Moisés foi criado vestindo o melhor. E o povo comia o que no Egito? Cebola, pepino. Moisés comia o melhor.
O povo tinha roupa de escravo, Moisés tinha roupa de príncipe. Só que quando veio a dificuldade no deserto, queremos voltar para o Egito. O povo que tinha o pior lá quis voltar para lá. Moisés, que tinha o melhor lá, disse: eu não saio daqui se a sua presença não for comigo. Renúncia por amor ao Pai. O que você está disposto a deixar determina onde você vai chegar. Daniel, oi, tem palácio, quero. Tem estudo, quero. Tem trabalho, quero. Agora comida, Daniel, é comida de rei, não quero. Por quê? Porque o que é consagrado a ídolos é consagrado a demônios. E o que é consagrado a demônios me contamina. E o que me contamina quebra a minha comunhão com o Pai. Eu não quero. Vou comer legume, mas não como das iguarias do rei. Eu não quebro minha comunhão. José, deita comigo. Tô com sono, não. José, fica comigo. Não quero, não. José, não tem ninguém na casa, não tem ninguém vendo a gente. Há um Deus no céu que vê tudo. Há um Deus no céu que está me vendo. Pecaria eu contra meu Deus? José, se você não vem, eu te agarro. A endemoniada foi e grudou na capa de José. José coloca os braços para trás, ela arranca a capa e José corre como quem diz: largo a capa, mas não largo a santidade. José, por que você não foi para a cama? Porque eu estou de olho no trono. O que você está disposto a renunciar determina onde você vai chegar. Então se comporte conforme seu sonho. Quer uma princesa de Jesus, mas beija o reino todo. Quer casar com Rebeca, mas se comporta como Sansão. Para Sansão só sobra Dalila, irmão. Rebeca é para Isaac de oração. Isaac de oração é para Rebeca que teme a Deus. Se comporte conforme seu sonho. Tá lá no seu Instagram, cristão. Então fala para mim sobre cristologia. Fala de Cristo para mim. Só sabe falar de coach. Você diz que é cristão, mas só fala de jogos. Fala de Cristo. Me dá uma aula básica de cristologia. Como é que você diz pertencer àquele que você não conhece? Eu quero ser pregador, eu quero ser pastor, eu quero ser obreiro. Quantos livros você lê no mês? Que horas você dorme? Que horas você acorda? Fazendo o quê? Ele deixou o mundo para ficar com o Pai, porque ele sempre renunciava às coisas dessa terra para ficar com o Pai. E eu termino. Último lugar. Ele deixou o mundo, mas deixou uma promessa para quem iria ficar no mundo. Gostei do glória e do aleluia. Ele deixou o mundo, mas deixou uma promessa para os que ficariam no mundo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas. Isso quer dizer que tem muita gente para Ele salvar, para levar para lá. E sua família está dentro desse plano. Sua casa está dentro desse projeto. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Agora eu gosto. Se não fosse assim eu já tinha falado, mas é. Então por que o Senhor vai deixar esse mundo? Ele explica no 14: eu irei
e vos prepararei lugar. Eu vou para preparar lugar, eu vou para abrir o caminho, eu vou para ser o primeiro representante humano lá. O que é que tem no céu? O Deus que é espírito. O que é que tem no céu? Os anjos que são espíritos. E agora vai chegar alguém com corpo humano glorificado. Ele vai na frente puxando a fila, e quando a trombeta tocar a gente vai atrás. Ele foi preparar lugar. Aleluia. Eu irei e vos prepararei lugar. Primeira promessa: eu irei e vos prepararei lugar. Perdão, primeira promessa: na casa do meu pai há muitas moradas. Segunda promessa: eu irei e vos prepararei. Terceira promessa: e virei outra vez. Vou repetir para ver se a galeria adora igual o púlpito. E virei outra vez. Esse outra vez é uma promessa de diferença, de comparação. Virei outra vez, só que agora é diferente. Eu não vou vir para ser achado numa manjedoura. Quem quiser me ver vai ter que olhar para cima, pois eu virei revestido de glória. Eu não virei cercado de José, Maria e algumas pessoas. Eu virei com miríades e miríades de anjos, tocando a trombeta e atraindo os meus servos de onde eles estiverem. O mesmo Senhor que subiu descerá no céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados. Tem gente que está assustado, tem gente que não está nem aí, mas a verdadeira noiva está dizendo: como é bom falar que meu noivo vem me buscar, como é bom ouvir dizer que ele vem. Lá tem morada, são muitas. Vou preparar lugar. Virei para vos buscar. Agora que é chique. E vos levarei para mim. Aleluia. Eu sei que você já disse: eu quero ver Davi, eu quero ver Paulo, eu quero ver João, o John, eu quero ver o Peter. Mas Jesus está dizendo: primeiro você vai ver a mim. Eu vou te arrebatar para mim. Você vai ficar comigo. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Não mais traição de Judas, não mais negação de Pedro, não mais pecado, não mais fraqueza. Só Jesus e os santos, só Jesus e os santos, só Jesus e o céu. Alguém ainda tem essa esperança?